É isso aí, galera. Vamos para mais um conteúdo aqui no nosso canal Notícias Quentes da Hora. E aqui vocês ficam muito bem informados em tudo o que acontece na casa mais vigiada do país. Mas para vocês não perderem nenhuma de nossas atualizações, eu peço a todos vocês que se inscrevam e ativem o sininho de notificações. E só assim vocês não perderão nenhum dos nossos conteúdos. Aproveite também e deixe o like. Galera, agora há pouco, durante a transmissão Globoplay, Guilherme acabou se decepcionando após flagrar na central do líder Vinícius falando mal dele e também da sua sogra, Dona Delma, para Diego, e ele acabou tomando uma atitude que ninguém esperava agora há pouco. Tudo teve início quando Vinícius resolveu desabafar com Diego Hipólito a respeito do paredão em que ele está, e sobre isso Vinícius disse o seguinte: "Ô Di, eu estou bastante preocupado com esse paredão, porque vamos pensar comigo, o Mike e a Renata, eles fazem parte do mesmo grupo. Ambos já voltaram de paredões. Eu sei que eu também já voltei de paredão, mas é um paredão muito puxado para mim. Eu tenho certeza que eu vou sair nesse paredão. Mas o que mais me decepcionou nessa história toda é que quem me colocou nesse paredão foi o Guilherme, porque ele não pensou estrategicamente. Se ele tem indicado a Renata ao invés do Mike, ela teria dado um contragolpe com certeza na vitória e eu não estaria nesse paredão. Mas parece que o Guilherme, ele não pensa nas prioridades dele aqui dentro não. Ele só pensa nele e na Joselma. Então, automaticamente, ele querendo ou não, ele me jogou para esse paredão. Ele deveria ter pensado: o Mike ele poderá ter direito a um contragolpe, então eu vou colocar a Renata para me livrar o Vinícius dessa. Mas não foi isso que ele fez. Para mim, o Guilherme e a Joselma só está usando eu, você e a Vitória somente para chegar na final. Mas para mim, ele é um cara falso. Eu não gosto das atitudes que ele está tendo aqui dentro. A Joselma é muito chata, toda hora fica puxando assunto desnecessário. Tem hora que ela diz que quer sair do paredão. É uma pessoa que não dá para jogar junto. Tem hora que dá vontade de dizer assim para ela: "Ô Del, você quer sair mesmo? Eu te ajudo a fazer as malas. Vamos lá, bate o botão." Sinceramente, uma pessoa que não tem compromisso algum com o jogo não merece estar aqui, de verdade. Eu não entendo qual foi o critério que o público usou para deixar a Dona Delma. Não entendo de maneira alguma o que é que essa mulher está fazendo aqui dentro. Se fosse eu que tivesse pedido para sair, com certeza o público já teria me tirado. Mas eu não entendo de verdade. Só pode o Guilherme estar preferido lá fora. Mas daí, o povo querer deixar a Dona Delma, para mim já é demais. É muita informação para minha cabeça. Disse Vinícius falando muito mal aí de Guilherme e também da Dona Delma. E foi aí que Diego Hipólito rebateu aí o participante Vinícius e disse o seguinte: "Ô Gui, eu acho que você está sendo muito egoísta em falar essas palavras do Guilherme, até porque ele nem sabia como seria a dinâmica do paredão. Eu tenho certeza que se ele soubesse que o Mike teria direito a um contragolpe, ele teria indicado a Renata e a Renata puxaria a vitória. Mas de qualquer modo, estaria um de nós no paredão. Então você não deve pensar dessa maneira. Aqui nós somos um grupo e estamos aqui para proteger um ao outro. O paredão é consequência e se tiver de sair, vai sair mesmo. É o público quem decide." Eu acho que esse negócio de estar evitando paredão é uma bobagem muito grande. Porque se eu estivesse com medo de sair no paredão de ontem, se eu fosse medir a minha régua a da minha irmã, Daniele, eu teria saído ontem. A diferença é que foi um gêmeo para o outro. Mas eu não saí, eu estou aqui, então eu não posso medir o meu jogo pelo dela. E também não posso evitar de estar no paredão. Isso aí é inevitável, todos nós iremos para o paredão. Agora eu tenho que concordar com você numa coisa: esse paredão não vai ser fácil, porque ambos, tanto você como a Renata, também aí, quanto o Mike, já voltaram de paredões. Vai ser uma disputa bastante acirrada. Mas aí, se você chegar a vencer um paredão como esses, você tem grande chance de vencer o BBB. Você tem que pensar assim. Em relação do que você falou com a Dona Delma, eu concordo com você. A Daniele, na primeira atitude que teve, de deixar o jogo de lado para querer me proteger, ela saiu. Aí eu não entendo como é que a Dona Delma já foi para o paredão e não saiu. Porque ela já falou diversas vezes aqui e gesticulou o desejo de deixar a casa. Então não tem lógica alguma o público querer deixar a Joselma.
Ô Vini, eu também não concordo de você falar que a Joselma é chata. A Joselma, ela anima o nosso dia aqui. Eu acho ela muito bacana. Tirando esse lado que ela não tem compromisso com o jogo, a Joselma pra mim é de boa. Eu não consigo, não tenho o que falar dela não. Disse Diego Hipólito defendendo aí Guilherme após Vinícius falar muito mal dele. Galera, mas o que todos não contavam aí é que Guilherme estava lá na central do líder, flagrando toda a conversa aí do Vinícius e o Diego, e ele ficou perplexo quando viu essa cena aí de Vinícius falando muito mal dele em relação ao Gui não ter salvado ele desse paredão. Desabafando com Joselma, ainda muito triste, Guilherme disse o seguinte: Nossa, Delma, eu estou muito decepcionado com o Vinícius. O cara falando mal de mim, dizendo que eu não salvei ele do paredão, sendo que eu nem sabia como era a dinâmica, pra mim já é demais. E ele tá sendo egoísta falando essas palavras, porque seria ele ou a Vitória. Eu só sei de uma coisa, o Diogo sempre teve razão com sua percepção sobre o Vinícius. Ele é um cara totalmente incoerente, que só pensa no próprio umbigo, um cara muito egoísta. Mas o que eu quero pedir para você, Del, é que você fique calada, não diga nada agora. Eu vou esperar o momento certo para me expor essa cena que eu vi aqui do Vinícius. Mas diante do que eu vi, eu espero de verdade que o público possa refletir essas palavras que ele disse comigo. Porque eu juro por Deus que eu não sabia como era a dinâmica desse paredão. E se tivesse de escolher entre ele e a Vitória, obviamente que eu iria escolher a Vitória para ir nesse paredão. Sabe por quê? Porque o Vini, ele estava com a gente desde o início. Mas quando eu vi esse tipo de atitude dele, para mim, ele já invalidou isso aí. Agora, eu vou colocar a Vitória como uma das minhas prioridades também. Ela e o Diego. O Diego me defendeu, expondo sua opinião sobre o que ele achava do que o Vinícius estava falando comigo. De verdade, eu estou muito decepcionado. Eu já tinha desconfiado das coisas do Vinícius, mas essa foi demais. Quando eu tiver a primeira oportunidade de expor isso aí, seja no Sincerão ou seja em outra oportunidade no ao vivo, eu vou falar: Vinícius, para mim, você foi muito falso em falar essas palavras comigo. Não só falso, você foi muito injusto comigo, isso sim, disse Guilherme revoltado de verdade após ver essa cena aí do Vinícius falando mal dele para o Diego Hipólito na central do líder. Pessoal, e vocês, o que acharam dessa atitude de Vinícius em falar muito mal aí do Guilherme para o Diego Hipólito? Eu quero saber a sua opinião na caixinha de comentários, pois ela é de muita importância para nós e a qualquer momento nós voltamos com mais atualizações do BBB 2025.